Bom, gente, então nós estamos no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Então, hoje nós vamos do capítulo 5 até o capítulo 8. É um capítulo que Paulo está contrapondo muito essa questão do carnal com o espiritual. Então, eu achei que era interessante a gente explicar melhor o que é esse negócio de carnal, tá? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8. E hoje nós vamos estudar que diacho de carne é essa, né? Vamos estudar um pouquinho melhor essa carne aí. E é interessante isso aqui, a tradução da NVI. E o que acontece é o seguinte, e a tradução ela pode ser tanto inclinação, tendência ou mentalidade. Qualquer uma das, dependendo da tradução que você pega. Então, tem o mesmo sentido, né? Então, quando ele fala mentalidade da carne, ele está querendo dizer o que a gente fala de tendência, de inclinação. Então, ele contrapõe a tendência ou a inclinação, a mentalidade da carne com a do espírito. Quando o espírito ele fala só duas coisas, né? Que quem tem a mentalidade voltada para o espírito, ele é voltado para as coisas espirituais. Então, é para beleza, é para o sentimento, é para a criatividade, é para a arte, é para as coisas mais espirituais. E que essa tendência leva à vida, quer dizer, verdadeira, né, que a gente chama, e paz. Agora, quando ele fala dessa tendência ou mentalidade da carne, ele fala que a mente fica voltada para as coisas da carne que levam à morte. Lembrando que Paulo fala da morte moral, que morrer, todo mundo vai morrer. Você pode ser bom ou ruim, vai morrer. Aqui é morte moral, tá? E que a carne é inimiga de Deus porque ela não se submete à lei de Deus. E, portanto, quem é dominado para a carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque não segue a lei de Deus. Então, nós precisamos entender o que é essa danada dessa carne. E aí, hoje eu resolvi trazer uma reflexão para nós, para a gente tentar entender o que é a carne. A Gênesis, capítulo 3, item 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Então, Kardec vai descrever para nós, gente, o Vânia, processo. tá dando uma microfonia no telefone, no microfone. É só Tati que sabe tirar essas coisas. Eu só sei ligar lá. Então é isso, gente. Eu vou pôr mais longe um pouquinho, às vezes ajuda, né? O que acontece? Ele vai descrever para nós o processo evolutivo normal, tá? O que acontece na evolução, o que está planejado para acontecer. Só que a gente tem livre-arbítrio. E a gente pode pôr uns entraves nessa evolução, que a gente vai ver, tá? Então, aqui é o processo normal. O que ele fala? Todas as paixões e vícios têm origem no instinto de conservação. A raiva, o ciúme, o orgulho, tudo tem origem no instinto de conservação. E aí é o que a gente pensa, o instinto de conservação, ele é um pulso divino, é um tipo de inteligência. Então, ele origina as paixões e o que acontece? O que ele vai falar? Esses instintos e essas paixões, ela tem uma dominância total, forte nos animais
e nos seres primitivos mais próximos da animalidade. Então, gente, quando a gente sai o princípio inteligente já virando espírito, né, sai do mundo animal e vai habitar o corpo humano, essa encarnação não acontece na Terra. A gente não tem no nosso planeta esse espírito. E o que ele fala que ele é muito próximo da animalidade, tá vendo? Então, ele também está totalmente dominado por esse instinto. Mas essas primeiras encarnações da gente já não é aqui, a gente é espírito mais velho, né? E por isso que nós vamos ver mais para frente o que aconteceu conosco. Porque aqui Deus planejou assim. Aí que acontece, essas primeiras encarnações, você é dominado por essas paixões, esses instintos, e aí o que acontece? Começa a desenvolver o senso moral, a vida intelectual. E aí, com o desenvolvimento da inteligência, o instinto, ela devia ir dominando a matéria, o instinto enfraquecendo. Então, é como se o ser, ele é animal, ele é totalmente dominado pelo instinto. À medida que ele passa a ser humano, vai acontecer nas primeiras encarnações, a inteligência dele vai se desenvolvendo, o livre-arbítrio também. Ele, com a inteligência dele, começaria a enfraquecer o instinto, o planejado. Ele está falando o plano, ele vai falar de nós, calma, mas isso aí é o planejado. Daí para ela aí, Tetê. O espírito, ele, o mais antigo, do que está fazendo assim, ó, não, tá não quero que faça. O espírito, ele, o mais antigo, primitivo, ele também já veio com o livre-arbítrio desde o Não, início? ele começa a desenvolver o livre-arbítrio à medida que vai desenvolvendo a A inteligência, inteligência, tá? Tá. E essas primeiras encarnações não Não acontecem na Terra. Tem que ser nos mundos primitivos, tá? Tá. Mas aí o livre-arbítrio vai desabrochando à medida que ele vai desabrochando a inteligência. E deveria já ir, vamos dizer assim, a força do instinto indo diminuindo gradativamente à medida que um enfraquece. Um vai desabrochando e o outro vai diminuindo a força, bem lentamente, né, gente? Que Deus não faz nada de maneira abrupta. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E, para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando, mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio, semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Então, tem uma programação para as coisas ir acontecendo lentamente, né? E por que ele fala? Quando o espírito entra no reino dos homens, né? Ele tem que ter o instinto muito forte para ele poder sobreviver, né? Então, isso é importante. Ele tem que satisfazer as necessidades da matéria. É para isso mesmo, é primitivo mesmo. E com as exigências da matéria, isso vai obrigar ele a desenvolver a inteligência para procurar comida, para se conservar, para se abrigar do tempo. Isso tudo vai ajudar ele a desenvolver a inteligência. Pega aí. Não, o índio nosso não é primitivo, mas não. E o microfone está me desligado, só para constar. Tá desligado. O índio não entra aí, não? Não, o nosso índio já não com as primeiras encarnações. Não tem no planeta Terra, gente. O espírito, nas suas primeiras encarnações, não acontece no planeta Terra.
Então, essas exigências materiais acabam ajudando a desenvolver a inteligência, né? Então, o que que ele fala? Aí, aos pouquinhos, outras necessidades vão se apresentando, vai se organizando a tribo, aí eu já vou criando um vínculo, já tenho que preservar os filhos, aí já começa a haver um vínculo de sociedade até para proteção, e começa a se desenvolver a questão mais afetiva, a questão espiritual, já começa a se organizar as tribos, né? Então ele vai falando que pouco a pouco vai sacudindo o jugo do instinto. Então a gente pensar que isso é vidas e vida, isso é lento, né? Mas o programado é esse. Aí você vai se desligando do instinto, porque o destino do espírito é a vida espiritual, tá? Bom, aí a gente olha para nós, não parece que ninguém sacudiu nada. Aqui, olha bem, porque, gente, o instinto de conservação, ele falou, né? Ele falou aqui, ó. Por que que ele falou aqui, ó? É a raiz de todas as paixões e vícios. Por quê? O que que sai do instinto de conservação? Egoísmo e orgulho. Vem disso, de eu achar que eu tenho mais direito que o outro e que eu sou melhor do que o outro. Para mim não vai faltar. Se vai faltar para você, eu não sei, mas para mim falta, é isso que é ganância. Tem uma discordância. Tem textos que falam que o egoísmo é o começo de tudo e tem outros que falam que o egoísmo e o orgulho surgem junto. Então, onde é que nós paramos aqui? Agora sim. Então, gente, olha para nós. Então, se a gente olhar a nossa condição, nós estamos muito ligados ainda ao instinto de conservação. Então, vamos ver o que Kardec fala isso. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Sim, né, gente? Aqui o que que acontece? Olha o que é aí que nós vamos entrar na carne que Paulo fala. Agora que nós vamos entrar na carne. Enquanto a gente estava no processo evolutivo direitinho, era a tendência mesmo da gente, né? Agora o que que a gente faz? A gente se deixa dominar pela matéria e se identifica com ela, com o bruto. Então, o que que acontece? O que era bem uma necessidade se torna um mal. Por quê? É como se eu reforçasse a parte instintual minha, me identificando, me deixando prender. Então, a gente viu que a gente evolui entre duas forças, uma divina que nos atrai e o instinto que seria a base nossa. Se eu reforço a parte instintual, eu diminuo a influência do divino em mim. Como se fosse uma árvore, exatamente. A raiz ali na terra seria o instinto, né? Então eu estou reforçando esse instinto. É esse que é o problema. É que ele fala, o que era qualidade lá se torna defeito aqui, porque lá eu tinha que, vamos dizer assim, sobreviver. Aqui virou egoísmo. Então, aquilo que era uma indignação, que deveria ser uma força para mudança, torna-se raiva e é destrutivo. O admirar a coisa do outro torna-se inveja, porque eu reforcei. Então, o que é um autocuidado se torna uma vaidade. A energia mesma. E todas vêm do instinto de dominação. Quando vira a raiva, a inveja, o ciúme, aí é a paixão. Aí é a carne, é a tendência nossa que vem da carne. Entendeu, gente?
Ô, Vânia, quando ele fala em muita coisa que é qualidade na criança, seria também a criança não tem uma maldade que a gente já coloca em tudo, né? Mas ele está fazendo uma metáfora aí para dizer na criança espiritual, né? Ele está querendo dizer assim, ó, o que era bom no homem primitivo, para nós já ficou ruim, já virou defeito, porque ele está num mundo muito mais selvagem que nós. Então, o instinto de conservação é necessário estar forte para ele sobreviver. E a maioria vivia o quê? 25 anos? Nem isso. Exatamente, ele está fazendo uma metáfora, né? Olha para você ver. O que era uma necessidade transforma-se no mal. Então, muita coisa que é qualidade na criança torna defeito no adulto. Ou seja, no espírito primitivo é uma qualidade por causa da necessidade dele ali. Em mim já tornou um defeito, porque eu reforcei. Então, eu estou dando um exemplo. Então, a energia que eu reforcei virou raiva. Mas se eu não tivesse reforçado, essa energia seria só indignação, que é uma força de mudança. Pega o microfone aqui. Que é a mesma energia que vem do instinto de conservação, mas sem o reforço. Deixa. Mais é sobre direção minha, e ela não é paixão. Então, sai do instinto de conservação uma energia que é para o bem. E aí, então, eu tenho a autoconservação e não a vaidade. Eu tenho a indignação, mas não a raiva. O autocuidado comigo, mas não o orgulho. Uma coisa é eu ver minha qualidade, outra coisa é eu achar que eu sou melhor que todo mundo. São duas coisas completamente diferentes. É a mesma energia, porém intensificada. Pode falar. Essa questão de ser uma característica qualidade na criança e um defeito no adulto, talvez seja até porque na criança, ou mesmo no espírito menos evoluído, não sei se pode dizer assim, é questão até da falta de conhecimento. No adulto, no espírito que já tem essa evolução, você já tem esse conhecimento. Então, se você preserva essas características, na verdade, é um defeito, né? Sim. É que ele vai falar para nós que a responsabilidade é proporcional ao adiantamento, né? Então, se eu estou lá no mundo primitivo é uma guerra de sobrevivência, né? Numa selva, é uma coisa. Eu fazer a mesma coisa na cidade é outra coisa, né? Entendeu, gente? Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então, o que Kardec está falando? A gente tem um instinto de conservação que dá as paixões. O instinto de conservação vem de Deus. Primeiro, é indestrutível. Não adianta você querer destruir, não vai conseguir, porque é um impulso divino. E ele forma as paixões. As paixões não são ruins. O que é ruim é o quê? O abuso. Então, é aquilo que eu falei, eu tenho um impulso da indignação, ele é bom. Mas se eu intensifico ele, vira raiva, aí já é paixão, ela é nociva. Porque ela me domina e eu falo o que eu não quero, eu faço o que eu não quero, né? Então, a mesma coisa, o autocuidado é esse impulso que vem. Quando eu intensifico, vira vaidade. Deu para entender? Então, é isso que ele está falando. O problema é o abuso, é o intensificar. E eu faço isso porque eu quero. Falou que Deus deu muito livre-arbítrio para nós. Então, gente, que ela fala? Mais tarde, a gente fica esclarecido o que é melhor para mim. Então, eu posso satisfazer esses desejos a curto prazo, que para o encarnado é bom, mas para mim, a longo prazo, é péssimo. Aí eu começo a perceber
que esse caminho que eu tomei não é bom, tá? Entendeu direitinho, gente? Depois eu respondo para o pastor. Tá, eu não gosto de todo mundo. Pode ir. Missionários da Luz, capítulo 9, Alexandre. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Então, só para esclarecer, Alexandre ali está com André Luiz, eles estão numa reunião mediúnica no centro. Acaba a reunião, eles seguem um rapaz, um jovem casado, e eles vão para a casa dele. Esse jovem, ele é casado, né? E ele tem uma vida secundária ligada à prostituição. O que tem a ver isso? Tem a ver que ele se viciou num sexo ligado à prostituição, que é um sexo ligado à energia sexual mais grosseira, mais material, né? E daí que eles vão conversar sobre isso, tá bom? Então, ele fala, então, olha bem, a persistência na animalidade. Olha bem, não era, já era para você estar caminhando e, vamos dizer, desvinculando disso, mas a gente persiste. Olha bem, nós somos a coroa espiritual, né? Olha o que ele fala, da terra. O homem porque ele tem a razão. Então, diante de todos que habitam, né, nós temos essa coroa espiritual, né? E ele fala que a gente recebe 3 convites aí para deixar essa animalidade. Quem consegue ver os 3 convites aí? O raciocínio, o raciocínio da consciência é um. O que mais? Quem mais que convida nós? Ó, vem para cá, que aqui é bom, aqui é bom. O pai, mas tem alguém que fala: vem para cá, que é bom. Irmão mais velho é espiritualidade superior, gente. Então, olha o que ele fala. Ó, o facho, olha que lindo que ele descreve, que é o raciocínio que clareia a nossa consciência. Então, eu deveria começar a discernir: isso é bom para mim? Isso me faz bem? E às vezes a gente se agarra numa coisa que não faz bem para a gente. Aí a segunda coisa, o sublime. O sublime é Deus, né? É Cristo, né? Nos convida para mais além. Vamos crescer, meu filho. Vamos sair desse lodo. E os irmãos mais velhos, que são espiritualidade superior, que fala que é bacana, que é bom, melhora, você dá conta, incentiva, dá um monte de livro para a gente estudar, não é? É isso. Nos convoca ao convívio com o Pai. No entanto, buscai demorar voluntariamente na fauna, olha bem, da irracionalidade. Então, você está vendo que quando Paulo fala da carne, ele está falando de uma parte da minha psique que é muito ligado a instinto, a pulsão, e eu reforço isso e estou voluntariamente agarrada ali. Olha o que ele está falando, voluntariamente, a fauna. Fauna vem de animal, é instinto, é pulsão. Olha só. Fauna é animal. É animal. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas,
o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e orgulho dos leões. Isso é o que Jonas chama de sombra. Então, olha bem, sente. Você chega perto da pessoa, você sente. Sente o quê? A ingratidão, sente este instinto de voracidade, de querer cada vez mais, da astúcia, que quer passar a perna no outro, de ser o mais inteligente, o que tem tudo, né? A raposa, a vaidade, o orgulho, essa voracidade de querer tudo, de tudo, tu cada vez não se sacia, né? Nada é suficiente, quer sempre mais, mais, mais. Ele fala, isso tudo é impulso animal que tem na mente. E é interessante, né, gente? Ele sente. E a gente acha que ninguém está vendo. E o que a Joana fala? A gente se nega a entrar em contato com isso que é nosso. Todo mundo está vendo, menos nós. Eu falo, a espiritualidade chegou perto, ela já viu, que ela sentiu. Pois é. Entendeu por que, que isso é animalizado que ele fala? Porque ele está dando uma linguagem bem forte para a gente perceber o quanto que isso é animal, o lado animal da gente. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, ouviu-dando os patrimônios divinos. Oi, gente. Para espírita falar isso, que isso é do corpo, precisa ser muito cara de pau, né, não? Então, nos livros aí que a gente anda lendo, do lado de lá não tem ninguém invejoso, ninguém espertinho, né? Astustuzinho, não? Virou tudo anjo? Então, é o que ele está falando, ó, não acaba depois que você morre, não. E nas reuniões mediúnicas, não tem, não? Então, pior ainda, porque na hora que você morre, o corpo abafa e o negócio vem forte mesmo. É isso que ele está falando, ó. Não vai falar que. Porque, como vem do instinto, tá entendendo o que, que ele está dizendo? Você fala, ah, não, isso é do corpo. Não, é seu. É seu, o corpo ajudou a despertar uma coisa que você tinha. Mas o corpo não criou isso, não. Aí o que, que ele fala? Olha que interessante. Aí você ouvida os patrimônios divinos. Nós não somos cheios de sementinha divina dentro de nós. E o que, que a Joana faz? Olha a tua sombra, porque isso é igual uma concha que impede que os potenciais divinos se revelem. Olha o que, que ele está falando, a mesma coisa, gente. Olha lá, que você, a gente ligado a esse instinto, a essa pulsão, essa materialidade, o que, que acontece? Eu não consigo desenvolver os potenciais divinos. Não tem jeito. A sombra ou esse lado instintivo meu, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu impeço o divino. Então, você lembra o que, que nós fazemos? Eu reforço a parte instintiva, eu não consigo perceber a influência do divino em mim. Distancia. O Evangelho, capítulo 17, item 3. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Inclinações más, Paulo fama carne, pela carne. Carne que Paulo chama é isso aí. É tudo isso que nós estamos vindo até agora é carne, tá? Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, gente, olha, é a transformação moral, mas é o esforço. Não quer dizer que você tenha conseguido, mas você está se esforçando. Eu estou a caminho, mesmo que os passos sejam pequenininhos, né? Mas olha que interessante que ele faz. Ele fala uma coisa também que a Joana fala muito. Você tem um ideal? Você tem um desejo de algo melhor? Ah, quero ir para o nosso lar. Não vale, porque nosso lar é umbral. Eu quero algo mais. Então, eu escutar a espiritualidade, meu filho, existem lugares maravilhosos, existe
locais de felicidade, eu querer isso, me ajuda a vencer o instinto, porque reforça a minha vontade. Isso é tão fácil de perceber, gente. Você imagina um atleta que quer ganhar uma medalha olímpica, a medalha olímpica está ali para ele naquele dia. Olha como é difícil, é segundos eu ganho a medalha olímpica. Eu treino durante 4 anos, feito cachorro. Uma disciplina que ninguém me tira. Para quê? Porque eu tenho uma meta. Eu tenho uma coisa que eu quero. E é isso que o Kardec está falando. Se você consegue ter no seu horizonte limitado, você não vai conseguir. Queira mais, porque isso vai te dar a força de vontade de fazer o sacrifício no sentido da disciplina que você precisa para vencer os instintos. Entendeu, gente? E a Joana fala isso, tenha um ideal, pense grande, não tem problema isso, gente. Para de pensamento medíocre. Ser filho de Deus, queira sua herança. Olha, pois foi Deus que te deu, queira assumir isso. O belo, o bom, a felicidade. Por que você não pode querer isso? Então é isso que ele fala, né? Enquanto um se contenta com o limitado, o outro apreende algo melhor. E aí o que acontece? Ele se esforça para desligar. Ele tem essa força. Pensa no atleta, porque o Paulo vai usar muitas vezes a figura do atleta, porque ele era atleta, tá? O Paulo era corredor de viga. Então ele vai falar: olhe para o alvo e vá. Pelo jeito, nem no nosso lar a gente não vai entrar. Item 4. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Kardec respondeu para a língua dos dois. Viu? Olha o que Kardec fala. Como eu estou apegada à matéria, eu tenho uma névoa que me impede de ver o infinito, ver coisa melhor. Olha bem, de onde resulta não conseguir romper com os seus pendores. Olha o que ele fala, nem com seus hábitos, não percebendo que pode existir uma coisa melhor. Olha aí. Viu? Está pensando pequeno. Está Ô, pensando Vânia, é pequeno. aquela coisa que que uma vez eu falei aqui, que assim, a pessoa está tão ali trabalhando naquele emprego, achando que aquilo é o melhor do mundo, a hora que ele vai embora, às vezes, muitas vezes, ele começa a fazer um outro serviço que vê que era muito melhor do que ter ficado ali uma vida inteira naquele trequinho ali fechado, naquele mundinho. Depois descobre outras coisas muito melhores e Agora eu vou te falar o que é. Sabe o que é? Vocês têm medo de ser orgulhoso. Mas eu vou contar um segredo: todos nós somos orgulhosos. Se você não sabia disso até hoje, porque a gente tem o egoísmo, a gente tem o orgulho junto. Agora, o fato de eu reconhecer que eu sou filha de Deus, que eu tenho uma herança divina me aguardando para mim assumir ela, isso não é orgulho, isso é direito. Pega o microfone. Autoestima. Orgulho ou autoestima? Eu Porque estou eu acho que eu tenho pouca autoestima. De tanta coisa que eu cheguei perto e não consegue. Não, eu falei, não vai dar nada. Não vai dar nada. Está entendendo? Eu estou. Então, a autoestima já ficou lá embaixo. Isso. Estou nessa. A gente tem um problema de autoestima, sim, porque a gente acha que a gente não é merecedor do amor divino. Mas a gente vai entender que o amor divino ele não é condicional. Ele é. Ele me ama do jeitinho que eu sou. E ele sabe mais do que eu sou do que eu mesma.
Entendeu? E ele não faz nenhuma exigência e me considera filha tal qual eu sou. Agora, para mim tomar posse dessa herança, eu tenho que despreender da carne ou dos instintos e da pulsão para que desabroche em mim a herança do Pai, que é o quê? Os potenciais divinos que eu tenho dentro de mim. O que nós estamos falando não é eu achar que eu tenho direito a isso e ficar na rede. O que eu estou dizendo é que se você reconhecer que tem direito a isso, isso vai ser como um alvo, um objetivo que vai alimentar sua vontade para fazer o processo de disciplina para alcançar isso. E é isso que Kardec está falando. Se você não tem esse olhar, você não reforça a sua vontade. É esse o problema. Aí eu só vejo eu abrindo mão. Eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser mais disciplinado. Não consigo ver o prêmio. E aí eu estou só perdendo, entendeu? É isso. Aí a vontade da gente vai ficando. Pega o microfone. Então, não fala. Falando assim, é por isso que nós temos que lembrarmos sempre do alto perdão. Faz parte, né? Então vamos lá. Devolve. Tenha a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. É isso que Kardec está falando. Aí eu tenho uma crença intelectual, mas eu não amadureço essa crença para ela ser um movimento de mudança em mim. Então fica lá, é um fato, os espíritos existem, a vida existe, eu sou eterno. E aí? Sabe? Eu não, aí o que acontece? Eu não tenho essa aspiração para me guiar, para eu conseguir vencer essas inclinações. Mas não. As implicâncias, né? Do livro Jesus e o Evangelho, capítulo 22. À luz da psicologia profunda, capítulo 22. Por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem as reservas morais suficientes. Submete-se-lhes, escravizando-se para depois vencer as ingentes, que são enormes. Lutas, a situação calamitosa a que se atirou. Kardec estava falando até agora do instinto de conservação, a Joana também. Aí o que acontece? O apego vem daqui. O apego aos meus padrões de resposta emocionais, o padrão como eu enxergo a vida, eu tenho apego às pessoas, às coisas. E esse apego todo vem desse instinto de conservação. E aí eu me submeto a isso. Aí eu não mudo a maneira como eu vejo, como eu entendo, eu não expando, eu não questiono as minhas verdades. Então, o que acontece? Eu vou me escravizando, né? E aí, como eu estou reforçando esse lado mais primitivo, mais difícil vai ter, mais luta vai ser. Você está entendendo que quando Kardec fala que a saída do instinto é uma coisa gradativa e mais suave, em nós não está sendo assim, porque a gente anda reforçando. Aí o que a Joana fala? Uma situação calamitosa em que a gente se atirou. Por quê? Porque eu estou reforçando o instinto de conservação, ou seja, o egoísmo e o orgulho. Do livro Amor Imbatível Amor, capítulo 11. O amor desempenha um papel preponderante na construção de um ser saudável, sem o que a predominância dos instintos o mantém no primarismo, na generalidade das expressões orgânicas, sem maior controle do comportamento. Eu pus isso aí para a gente lembrar que semana passada a gente estudou a questão do Jardim do Éden, né?
Então, a gente viu lá o Adão como sendo a parte intelectual, a Eva a parte sentimental, a serpente a parte instintiva. E lá falava o quê? Que tem um plano de salvação que envolve sofrimento, trabalho, reencarnação e a vinda de um Messias, que essa semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Ou seja, é somente o Cristo que é capaz de dominar por completo o instinto. Mas o Cristo aqui fora me ensina o que eu tenho que fazer aqui dentro para dominar o instinto meu. Entendeu, gente? E é isso que esse desabrochar desse Cristo, desse Espírito Santo, ou desse Mago Dei, ou desse divino em mim, que vem o amor. E é só ele que sobrepuja os instintos. Entendeu? Só ele é capaz de dominar os instintos. É quando eu sou capaz de amar. Ivânia, Pode eu falar. acho que eu imagino assim que tudo isso Deus nos forneceu tudo com a maior beleza que pode existir. E nós temos pouca fé para acreditar que Ele está no comando de tudo da nossa vida e que quando nós acreditamos que vamos sair desse paradeiro, desse comodismo, não acreditar que temos fé o bastante para superar isso e entrar no caminho que Ele guiou para nós, que Ele nos orienta e mostra. Nós temos que ter a fé de acreditar que Deus existe, nos ama com amor incondicional. Ele só nos dá tudo aquilo que é bom para nós. Ele não nos dá nada ruim. E esse Então, nós temos que movimento que ter você a está falando é coragem muito de assumir importante, sabe, isso e Lourdes? Porque caminhar. a gente precisa contar com o divino para vencer essa parte mais primitiva nossa. E é isso que eu estou trazendo aqui nessa questão da gente precisar do divino para vencer o material instintivo dentro de nós. Mas, para isso acontecer, tem que ter a disciplina das paixões as quais eu alimentei. Tem que A disciplina resolver. é muito importante, nós temos que ter essa disciplina. Sem ela, É, nós não caminhamos, é não verdade. é? Tem Então, que vamos ter. lá, TT, vamos ver se a gente consegue ver esse negócio aí. Do livro Vinha de Luz, capítulo 113, A Fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Olha o que Emmanuel fala, tu vai ter que fugir. De quê? Quando? Essa que é a questão, mas tem uma fuga aí que você tem que fazer, e anda logo. Tem 4 estações no ano. Não vai me deixar para o inverno. Olha o que ele está falando. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Entendeu por que Paulo contrapõe? Esse aqui segue a carne e esse segue o espírito. Olha o que Emmanuel está falando, uma segunda natureza da alma. Quando a gente está no círculo mais baixo da natureza, é tudo isso que nós estamos vendo. É quando eu reforço essa parte instintiva, pulsional, eu sou reativa, não faço esse processo de autoconhecimento, eu estou usando a parte mais primitiva da minha mente. Então, olha o que ele está falando, é um segundo, é uma viciação, olha, imperiosa. É a permanência. Eu deveria ter passado por aí. Agora eu estou lá, permanecendo nesse ciclo mais baixo e reforçando ele. Logo, vai exigir de mim uma disciplina para conseguir sair de um lugar que eu me meti. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Isso aí. Olha o que ele está chamando, é um charco, é pântano, gente. Ele fala de uma coisa lodacenta. Por quê? Porque é escura, é viscosa, é material, né? É imprescindível que fuga. Te prende.
Isso mesmo, te prende, né? E fede, e é pegajoso, né? E ainda puxa para baixo. Ainda puxa para baixo. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Olha o que Emmanuel fala, gente. Para libertar, a gente perseverou criou hábito. Como é que eu crio o hábito? Eu cultivo, eu repito, aí eu criei o hábito. Agora eu preciso de disciplina para sair disso, né? E olha o que ele fala, às vezes eu tenho que violentar o coração, porque eu gosto desse lugar, desse pântano que eu estou. Pode admitir. Mas aí eu já percebo que isso não é bom para mim. Então eu vou ter que violentar. Igual o rapaz que eu contei. Ele está viciado na pornografia. Então ele vai na prostituição, né? Então vai ter que ter um momento que ele vai falar não, e ele vai sofrer para desligar disso. Uma coisa que ele está alimentando, viciando a energia sexual dele a se movimentar desse jeito. Então tem hora que a gente vai ter que violentar. Vai ter que ter essa vontade mais firme conosco mesmo. Porque é uma coisa que a gente cultivou e agora eu já reconheço que é mal para mim, não é bom para mim, e eu vou ter que fazer o esforço contrário. Vai, querida. Justo, pois, recorrer à imagem do mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Ele está falando aqui, gente, porque essa mensagem ela está no sermão profético, lá no capítulo 24 de Mateus, que Jesus fala desse período de transição que nós estamos vivendo, né? E ele fala que lá ele falou também das necessidades do indivíduo todo esse discurso profético em que ele trata da questão coletiva, ele também trata da questão individual. Então, o que ele fala? Olha, tem que fugir da região lodacenta, né? Então, para não chegar no inverno, quando o seu tempo aqui na carne estiver acabando, cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável da terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Então ele está falando aí, né, gente? A gente tem essas estações que ele falou aqui, né? A mocidade, a madureza, a velhice, são estações que ele está chamando a velhice, o inverno, né? Então, e a gente tem uma relação de dias dentro de um cálculo de probabilidade. Existe, não é um determinismo, a morte nossa acontecer em torno de tal idade, né? Tem mais ou menos um planejamento a esse respeito, que não é fechado, não é um determinismo, né? Então, o que ele fala? Aí a gente fica esperando, fica enrolando, não quer fazer essa viagem interior. Só tem jeito de eu ir para cima se eu for para dentro. E eu não quero ir para dentro. Aí o que acontece? Aí eu fico velha, vai chegando a doença, o sofrimento irremediável, o quê? Está morrendo. Aí é a hora que eu quero, mas aí já não tem tempo. Não fez provisão, né, para o espírito eterno, né? Nem chega na velhice, não tem mais, não que não tenha o que colher, né? Mas perdeu a colheita de outras estações, né? Exatamente. É o que ele vai colocar isso direitinho aí. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado
que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. É isso que ele fala. Quer dizer, aí quando você já está num sofrimento irremediável, próximo da morte, um movimento bacana, beleza, mas você perdeu a oportunidade de todas as experiências dessa vida, vai precisar de voltar, né? Perdeu, eu acho que é o plantio, sabe? É o plantio, porque a colheita é o fruto disso, né? Como eu não fui para dentro, eu não plantei, então não posso ir para cima. Entendeu? E aí, o que ele fala, né? Claro, é uma concessão divina, Deus sempre tem novas concessões, mas perdeu o tempo, né? Então, gente, olha, voltando de novo o que Paulo falou, vamos ver se agora, depois disso tudo, ficou mais claro. Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se eu sou dominado pela carne, se eu não me submeto à lei de Deus, né? Eu sou dominada por este instinto que está em mim. Então, essa carne, essa parte instintiva, ele fala que é inimiga de Deus, porque eu não sigo a lei de Deus. E por isso não pode agradar a Deus. Isso vai me levar à morte moral. O outro caminho é o quê? Eu desenvolver a parte superior da minha psique, que é a espiritual, a ligada ao divino, vai me trazer vida e paz. Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa, gente?